Salve, salve, galera! Eu sou Jonathan Herman e esse é mais uma entrevista, a gente voltando com tudo aqui no canal, também no Jornal Meio Dia. A gente vai hoje trazer um convidado especial, um cara que tem rodagem, tem bagagem, tem história no futebol. Eu vou só dar um spoiler aqui rapidinho, o cara só dividiu o vestiário ali com o maior 9 da história do futebol brasileiro. R9, Ronaldo Nazário, o grande fenômeno. Até arrepia só de falar o nome da fera. Imagina o Nenê daqui a pouco vai falar como que foi o dia que viu. Eu fico imaginando, né? Como que é ver o homem de perto. Primeiro, antes da gente falar com o Nenê, eu quero dar uma boa noite, bom dia, boa tarde para o horário que você estiver assistindo essa entrevista para o meu parceiro Thiaguinho. Thiaguinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Tudo certo? Fala, Jonathan. Fala também o Nenê aí que está com a gente, aceitou o nosso convite. E o pessoal aí do Jornal Meio Dia que vai estar acompanhando aí essa entrevista, essa conversa, resenha. E, Jonathan, também agradeço por convite também, de você estar me chamando aí para estar participando aqui da resenha, que vai ser maravilhosa. Show de bola. E agora, falar com o nosso convidado, com o nosso parceiro Nenê Bonilha. Muito boa noite, né? A gente está gravando agora às 7h30 da noite. Muito boa noite, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer bater um papo com você. Fala, Jonathan. Beleza, meu irmão? Boa noite, Thiaguinho. O prazer é meu. Desde já, obrigado aí pelo convite. Sempre bom poder falar com vocês. Vamos para cima, vamos para esse bate-papo aí. Vai ser show de bola. Então, para a gente apresentar, né, o nosso Nenê Bonilha, ele que é Luiz Otávio Bonilha de Oliveira, nascido no dia 17 de fevereiro de 1992, 34 anos, nascido na cidade de São Paulo, capital, 1,77 m. Tá certo, Nenê? Tá o vestido? Só a cidade, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de São João da Boa Vista. Pertinho da gente, hein? Vocês são Pertinho, né, Jonathan? Mococa. Pô, estamos em casa, estamos do lado. E antes, queria mandar também um abraço pro Arthur, da AV Assessoria, parceiraça aí, sempre está à disposição. O cara é irmão mesmo, um cara que sempre faz de tudo aí para conseguir passar os seus atletas pra gente. Então, mandar um abração. Tamo junto, Arthur. Nenê, antes, pra gente começar, cara, queria que você falasse um pouquinho quem é Nenê Bonilha, como que foi o seu início da sua carreira, como surgiu, né, aquela coisa de ser jogador. A criança já nasce, né, já desde pequenininho. E como que foi para você? Quem te incentivou? Quem foi sua maior inspiração? Conta pra gente um pouquinho. Cara, então, como eu falei, eu sou de São João da Boa Vista e desde pequeno já jogava bola na rua. Desde os meus 5, 6 anos jogava bola na rua de casa, no campinho lá da vila onde eu nasci, que é no Durval Nicolau. E aí minha mãe me colocou numa escolinha que tem lá, que é no CSU Durval, com Caxambu, e começou ali. E aí eu fugia da escola para ir jogar bola, ficava o dia inteiro lá no clube da prefeitura. E aí começou a ficar sério, né? Comecei a disputar os torneios, né, que tinha pela prefeitura, pela região. Até que aí eu jogava no CSU Durval do meu bairro e no Palmeirinhas, que até então era o clube mais conhecido da cidade. Aí depois, com um pouco mais de idade, eu fui para a Esportiva São Joanense. E aí comecei a disputar os torneios fora, fui chamando a atenção, eu junto com outros meninos da época, até que surgiu a oportunidade de eu ir para o Paulista de Jundiaí. A Esportiva tinha feito uma parceria com o Paulista, e aí eu fiz alguns campeonatos, eles me observaram e eu sempre estava sendo artilheiro das competições que eu jogava. Eu era centroavante na época, não era atacante. E aí nessa parceria que a Esportiva fez com o Paulista, eles me levaram, eu estava para ir para São Paulo, tudo certo na época para ir para São Paulo, só que como já tinha parceria, eu tive que ir para o Paulista. E aí eu fui o primeiro jogador da Esportiva a ir fazer teste e fiquei. Aí fiquei uns 6 anos no Paulista de Jundiaí. Me profissionalizei, fiz minha base toda, até chegar no profissional do Paulista. Então foi essa trajetória aí. E aí depois vai pro Corinthians, aí daqui a pouco você vai falar. Você falou que você era atacante, né? Por isso que a gente viu vários gols aí, gol de falta, gol de fora da área. Qualidade absurda, né, Thiaguinho? Sim, eu tava vendo aqui os lances dele aqui.
O cara sabe chutar uma bola, viu? Na bola parada, manja. O pessoal lá de São João fica até bravo, falou assim, porque depois que eu fui pro Paulista, o Diniz acabou me colocando de volante. E aí a maior parte da minha carreira, porque ele gostava de jogadores técnicos e por estilo de jogo dele, eu me encaixava muito bem. E aí ele me colocou de volante. Então o pessoal mais antigo que me conhece como atacante ficava doido. Porque eu joguei de primeiro volante com o Diniz. E eu ficava um bom tempo sem fazer gol. Como eu era muito técnico, eu ficava... Nossa, eles ficavam malucos. E aí eu falei, deixa eu voltar um pouco mais pra frente, que vai dar certo. Ô, Nenê, você falou aí do Diniz, né? Que foi o que te subiu, né, pro profissional e você começou a jogar com o Fernando Diniz, hoje técnico do Corinthians. Eu tenho uma dúvida, até esses dias estava falando com alguns amigos, né, sobre o Diniz, por exemplo, sobre até o Rogério Ceni, você trabalhou com os dois, né? Que na beira do campo, por exemplo, ele xinga o jogador, ele fica bravo, ele manda para aquele lugar, enfim. Você já tomou algum esporro do Diniz e do Rogério Ceni? E assim, cara, como que é dentro de campo? Porque tá a flor da pele, né? Os nervos ali. Como que é, cara? Você levar um esporro daquele do Diniz e do Rogério Ceni? Era demais. Comigo era demais, cara. Era muito. Agora eu falo que agora ele tá bom. Na minha época, que ele tava começando também, nossa senhora, a gente penava. Só que assim, aquilo ali é só dentro de campo, porque é um cara sensacional, velho. E eu tenho muitas histórias com ele, né? Muitas mesmo. Inclusive, eu no jogo em Mojimirim, que era Paulista de Jundiaí e Mojimirim pelo Campeonato Paulista. E era aniversário da minha mãe, cara. Aí foi minha família inteira e tal. E aí eu jogando com ele, eu fui dominar uma bola e eu tava perto do banco onde ele tava. E ele já xingando, era, sei lá, 15 minutos do primeiro tempo. E ele me xingando, que eu fui dominar uma bola, a bola passou embaixo do meu pé e saiu. Aí ele começou, cagão, tá cagado, não sei o quê. Aí eu falei, pô, você vai ficar falando, você não vai deixar eu jogar? Nossa, aí ele esqueceu o jogo, começou a me xingar. Aí eu fui pra cima do cara, eu pedalei o cara e o cara tirou, a bola foi pra lateral. Aí ele começou a me xingar, falou, vou te tirar. Eu falei, então tira. Mas eu não achei que ele ia tirar mesmo. Cara, com 22 minutos do primeiro tempo, ele me tirou. Aí começou a me xingar tudo, brigar comigo. Só que aí acaba o jogo, passa no outro dia, porra, é um cara sensacional. Mas na beira do campo ele se transforma. Ô, Nenê, então você não estranhou, então você não achou nada absurdo quando ele chamou o Tietê, por exemplo, de perninha, mascaradinho e tal, você não... Normal. Cara, ele já fez muito pior com o Tietê. Só que hoje a proporção é diferente. Hoje o Tietê tá num clube grande, hoje o Tietê é conhecido. Antigamente ninguém conhecia o Tietê, ninguém conhecia o Diniz, ninguém conhecia a gente. Então, assim, a proporção hoje é muito maior. Então, assim, é difícil você escutar determinadas coisas e aceitar tranquilo. Porque aquilo ali hoje pode gerar muitas coisas, né? Muita gente vendo, então... mas assim, com o Tietê já passou muita coisa pior. Falando aí, você falou do Diniz, né? Você também trabalhou com o Rogério Ceni no Fortaleza. O Rogério Ceni era de grupo, porque eu vejo bastante gente falando que o Rogério Ceni é chato, é aquilo. Como que era o Rogério Ceni? Cara, pra mim, eu não tenho um A pra falar. Pelo contrário, o cara me ajudou demais. Cara top. Pra mim, um dos melhores treinadores que eu já tive. Assim como o Diniz também. Mas o cara é igual o Diniz. O cara é bitolado a vencer, pô, a trabalhar. Então, assim, ele quer tudo perfeito. Tanto que na pandemia, assim, ele é um cara que ele não dormia. Ele ficava ligando. A gente tava na pandemia e ligava pra gente de madrugada. Mandava vídeo. Então, assim, o cara quer ganhar. Se ele vê que tem um cara fazendo corpo mole ou que não faz o que a gente treina, com certeza ele vai cobrar. Eu já escutei outras coisas dele, mas eu, particularmente, só tenho a agradecer, velho. Porque comigo, sempre joguei, sempre me tratou muito bem, sempre me ajudou. Você falou da pandemia, né, Nenê? Do Rogério Ceni. Eu acho que foi... A gente vê, às vezes, vídeos, né, do Rogério Ceni na beira do campo. Eu acho que a maioria é na época da pandemia, que ele xingava demais, falava palavrão, até nas transmissões o pessoal falava, opa, Rogério, ó a boca. Ele falava demais. Tiaguinho, pode falar. Ô, Nenê,
Aí na sua trajetória aí, qual foi o mais difícil para você nessa caminhada se tornar um jogador profissional? Mais difícil para me tornar profissional, cara, sempre foi ficar longe da família, abdicar de muita coisa. Cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu passei aniversário da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, desde pequeno. Então sempre tinha. Às vezes tinha um aniversário do meu irmão, eu tava concentrado. Então, acho que. E desde garoto, né? Eu fui embora com 13 anos. Então eu já morava embaixo de arquibancada com 13 anos. E não tinha muito. Não tinha como eu ficar indo para São João sempre. Não tinha tanta condição de ir embora. Quando eu fui pro Paulista de Jundiaí, eu não ganhava nada. Então, era difícil pra gente ir embora, né? Então, acho que esse foi o mais difícil no início. Aí depois, lógico, com, né, com determinadas coisas, você vai vendo outras dificuldades. Mas no início foram essas. E você sempre teve apoio da sua família? Sempre te apoiaram? Minha mãe sempre que ela podia, ela ia nos jogos, me levava. Minha mãe sempre de perto, sempre me acompanhando. Legal. Jonathan? Ô Nenê, você estreia, né, pelo seu profissional pelo Paulista de Jundiaí, um time tradicional. Inclusive, você passou por várias equipes grandes, tradicionais, né, do nosso futebol brasileiro. Também jogou em duas equipes tradicionalíssimas também de Portugal, por exemplo. Mas a sua estreia no profissional, no Paulista, você lembra do dia? Você lembra contra quem? Você lembra como que foi aquela sensação, o frio na barriga? Como foi eu acordar, né, sabendo que ia estrear? Conta pra gente um pouquinho desses bastidores, ô Nenê. Cara, eu não lembro contra quem foi, eu lembro que foi pela Copa Paulista. E tem um caso engraçado assim, né? Meio de superação, porque quando o Diniz chegou no Paulista, eu era da base ainda. Eu tive um problema de saúde, que eu fiquei sem jogar uns 4 meses. Tive um problema no rim, e eu tive que fazer vários exames e a gente não descobriu o que era. E eu fiquei sem poder praticar exercício. Eu não sabia se eu ia voltar a jogar bola ou não. Então eu fiquei meio que de dezembro até junho, mais ou menos, só fazendo tratamento sem treinar. Até que quando eu comecei a voltar a treinar, o Diniz já me subiu pro profissional, meio que pra cuidar de mim. E eu tava ruim de bola, velho, magrinho, emagreci, ruim, ele me ajudando. E aí comecei a voltar, né? Ganhar corpo, começar a treinar com o profissional. E aí ele começou a me levar pros amistosos, só que eu era a quinta opção. Eu tava ali para ele meio que me recuperar pro futebol. Só que as coisas foram acontecendo. Nessa pré-temporada, nesses amistosos, ele começou a ver o potencial em mim, foi me dando moral, cuidado, e até que no dia da estreia eu já era o reserva do titular. E aí, por infelicidade do cara e sorte é minha, o cara machucou na semana da estreia. E aí eu peguei e joguei. Não tinha, assim, eu já estava recuperado, joguei. Eu dei até o jornal em casa e eu dou assistência, acho que 1 ou 2 assistências nesse jogo. Foi meu primeiro jogo no profissional. E aí dali eu joguei todos os jogos. Já mostrou a credencial. Foi dessa forma, né? Show de bola. E qual foi a sensação quando o Diniz falou, cara, hoje você vai estrear? Como foi? Você lembra como que foi a conversa com o Diniz antes de entrar em campo? Fala pra gente um pouco. Cara, ele deixava a gente muito à vontade, sabe? Porque ele já falava com a gente muito. Eu acho que ele acreditava mais em mim do que eu. Então ele já me via em outros lugares. E ele falava, só se diverte. Então eu entrava nos jogos, eu não tinha pressão nenhuma. Ele falava, só se diverte. Eu quero que você pedala, eu quero que você dribla. E gritando do jeito que ele gritava, só que ele deixava a gente muito à vontade. Então ele falou, só quero que você se divirta. E foi indo, foi um dia antes dos jogos, eu estudava ainda, né? Eu tava, sei lá, na 7ª série, 8ª série, não lembro. E ele ia no meu quarto e dos meninos, ele dava reforço pra gente. Ele dava aula, cara, acredita? E aí ele queria ver se a gente tava bem na escola, e enfim, ficava conversando, esquecia um pouco do futebol. Então, assim, ele foi um paizão, assim, pra gente no início. Não só pra mim, mas pros meninos tudo. E aí, no dia do jogo, as coisas aconteciam. Que legal.
Dá para ver que o Diniz não é só dentro de campo, né? É uma pessoa fora de campo, né? Tentando ajudar os seus atletas, né? Como o Nenê tá falando, até num jogo do Corinthians, ele até falou, né? Não sei se vocês viram, falando, dane-se se vocês errar. Vamos lá, faz o que eu disse, dane-se errar, não tem problema errar. Isso dá para ver que ele apoia os seus jogadores e deixa tranquilos, né? Não coloca aquela pressão. Não. Que nem eu trabalhei com ele depois no Audax também. E assim, ele meio que te incentiva o erro, teoricamente. Porque o erro é inevitável, você vai errar. Só que ele. O ruim é quando você tem medo de errar. Então ele te incentiva para você, de fato, errar, perder o medo. E uma hora você vai acertar. Ele falava assim: ó, você pode errar 10. Aqui você acertar, nós vamos fazer o gol. Então. E aí ele já me levou para assistir aula de faculdade com ele. Essa de reforço é nova, hein, dele. Ele, antes dele ser ser meu treinador no Paulista, ele jogou no Paulista. E então ele já me conhecia dessa época, porque assim, eu era da base, e quando ele jogou no Paulista, ele já começou a ir no nosso quarto querer saber se a gente estava indo para a escola, como estava, e começou a dar meio que um reforço, né? Queria saber o que a gente aprendia. Show de bola. Nenê, aí você se destaca, né, na equipe do Paulista, uma equipe, volto a dizer, muito tradicional do futebol paulista. E aí você recebe a proposta de um dos maiores clubes do futebol brasileiro e, por que não, do futebol mundial, né? O Corinthians que estava numa fase boa, depois pegou ali em 2012, em 2011, né? Cai na pré-Libertadores pro e aí depois é campeão brasileiro, depois 2012 campeão da Libertadores, campeão mundial, enfim. E hoje o Corinthians está numa fase aí que ganhou títulos e tal, mas a gente vê fora de campo como está o Corinthians, mas enfim. A gente quer saber daquela época, quando recebe a proposta do Corinthians, como que foi, o que você estava fazendo no dia que, não sei se sou empresário, quem te ligou, ou como que foi. Conta pra gente os bastidores da sua ida pro Timão, né, pro Corinthians, e como que foi saber que ia jogar ao lado. Depois eu quero que você fala. Quem estava naquele Corinthians? Eu sei, mas fala pra galera, pra galera daqui, o Thiaguinho talvez sabe também, mas assim, pra galera que tá assistindo, fala, meu Deus, ele jogou com esses caras todos. Fala pra gente, eu já falei do Ronaldo, mas depois eu quero que você fale de outros. Então, cara, eu antes de eu ir pro Corinthians, eu tava acertando de ir pro Santos. Tava 99% certo já. E aí, na época, eu trabalhava com o Beto Rapa, foi meu empresário por muitos anos. E aí ele me ligou, a gente ia sair pra jantar pra gente resolver isso. E aí, quando ele tava no caminho, ele me liga de volta e fala, Nenê, eu vou ter uma reunião em São Paulo, vamos marcar pro outro dia pra gente definir. Só que ele já tinha me passado que eu ia pro Santos. Então, até então, já estava tudo certo para ir para o Santos. E aí, quando eu me encontro com ele no outro dia para a gente definir, ele me falou, ó, o Corinthians também fez a proposta igual, tempo de conta, tudo igual. E aí, ele pediu para eu escolher. Só que aí foi, cara, eu vi o Ronaldo, aí começou a falar mais alto, né? E aí, tudo conspirou para eu poder ir pro Corinthians naquela altura. Ele já tinha um conhecimento maior no clube também. O Jusilei era jogador dele. E aí acabei indo pro Corinthians. Então aí foi essa a escolha. Aí quando eu saio do Paulista de Jundiaí, porque eu tinha acabado de ser campeão com o Paulista. Eu fui campeão da Copa Paulista, meu primeiro campeonato como profissional. E aí eu tive o azar de machucar. Eu machuquei o joelho. Aí eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. E aí eu só poderia ir pro Corinthians assim que eu me recuperasse. Então aí o Corinthians, eu termino meu tratamento no Corinthians, na verdade. Eu chego no Corinthians em fevereiro e eu termino meu tratamento em março, em abril. E aí foi isso. Então nós decidimos ir pro Corinthians e quando eu soube, pô, eu nem acreditava, né? Falei, caraca, tô saindo do Paulista de Jundiaí pra ir pro Corinthians que tava muito distante para mim, não esperava que ia ser tão rápido, né? Mas foi um susto, assim, não vou mentir não. Foi uma alegria muito grande, mas foi um susto. Show de bola. Então você quase joga com o Neymar e aí joga com o Ronaldo. Fala pra gente, ô Nenê, quem tava naquele fraquinho Corinthians em 2011? Cara,
eu cheguei, tava o Ronaldo, peguei o Ronaldo um pouquinho, porque depois ele aposentou. Mas, pô, só de ver o Ronaldo lá, eu já zerei o game, eu falo. Porque o Ronaldo, pra mim, é o maior de todos que eu já vi. Então, e aí, quando eu vejo ele de perto, começo a conviver um pouco, aí o Ronaldo, aí eu olhava, aí chegou o Sheik, aí chegou o Adriano, Liedson, Guerreiro, o Dentinho, Fábio Santos, Chicão, Júlio César, uma galera, Paulinho, Ralf, Só os zicas mesmo, hein, do Corinthians. Danilo, cara, muita gente boa. Roberto Carlos? O Roberto já tinha saído. O Roberto saiu antes que o Ronaldo, E o Adriano Imperador, você chegou a jogar com ele? Joguei. Pô, o cara é fenomenal, sensacional. É pouca qualidade. Tanto que quando eu cheguei, o Ronaldo já tava para aposentar. E aí eu fiquei com o armário do Ronaldo. Então o armário dele passou para mim. Do meu lado era o Adriano. Cara, eu chegava lá e ficava morrendo de vergonha, não falava com ninguém. Eu falei, cara do mato, né? Do interior. Aí eu vi o Ralf, o Paulinho. A hora que eu vi o Adriano e o Ronaldo, eu não conversava com ninguém. Pode perguntar, Thiago. E, Nenê, e qual foi a maior diferença que você sentiu saindo de um time do interior para um time grande da cidade, do Corinthians? Qual foi a maior diferença? Tudo. No Paulista eu achava que eu era bom. Chegou lá e eu vi que eu era ruim. Os caras faziam umas coisas com muita naturalidade, muito fácil. E assim, parece que não, mas eu cheguei, pra mim, né, um dos maiores clubes do país. É outra dimensão. Eu chegava no clube todo dia, tinha 50 pessoas lá esperando. Então, pra mim, era tudo novidade. Imprensa demais. O único repórter que eu vi era quando tinha no jogo. Cara, a diferença é muito grande. Até você se adaptar, vai um tempinho. E você chegou a conviver com o Ronaldo, fenômeno, assim, pegar uma amizade legal, bacana? Cara, amizade assim, peguei ali, né? Mas como eu era muito novo, eu era muito tímido. Isso me atrapalhava, porque eu falava, eu vou falar o quê com o cara? Qual que vai ser o meu assunto com ele? Não tem assunto. Só que como eu era o único moleque, né? Eu tinha 18 anos, eu era o único. Eles me abraçavam muito, então eu era como se fosse um irmão mais novo dele. Sim. Então, sempre onde eles iam nos lugares, eles faziam questão que eu ia. Às vezes tinha um churrasco, uma confraternização, me levavam. Então, assim, foi um momento muito especial, velho. Show de bola. E a sua estreia pelo Corinthians, ô Nenê, você lembra como é que foi? Qual estádio foi? Contra quem? E você entrou titular? Entrou no segundo tempo? Como é que foi? Eu lembro, foi contra o Santo André, se eu não me engano, na semifinal do Campeonato Paulista ou nas quartas. Quando eu tava voltando, né, já tava recuperando de lesão do joelho, entrei no lugar do Bruno César, que é meu amigo hoje. E assim, ali foi minha família toda no estádio. Minha mãe ainda apareceu no Pânico da Band, acho que era Band. E tinha um pinguim no alfinete entrevistando minha mãe, nem sabiam que era minha mãe. Minha mãe no meio da torcida, foi bem legal. Foi contra o Santo André. Que da hora. Ô, Nenê, e desse vestiário do Corinthians, que era o mais resenha? Fábio Santos e Liedson. Fábio Santos. Dá nem pra imaginar que o Fábio Santos é da resenha. Pô, tá louco, velho. Ele, Liedson, também é muita resenha. Ali, pô, o ambiente era fantástico. O Sheik é muito. Ô, Nenê, e qual era aquele cara assim, ó, que era mais difícil de trocar ideia, que era um cara mais fechadão, mais talvez geralmente zagueiro é assim, né? Mas qual era aquele cara mais xerifão que você fala assim, esse cara ele é de conversa, mas ele é mais fechadão? Não tinha. Eu acho que o mais fechado era eu, que tinha vergonha. Mas, assim, todo mundo lá era muita gente boa, cara. Os caras cuidavam muito bem de mim. Me pegaram pra criar mesmo, assim, Paulo André, Chicão, Wallace, todo mundo. A gente agora, para o Fortaleza, você fez uma campanha muito, muito boa no Fortaleza, né? Uma passagem também muito boa pelo Fortaleza. Como a gente já falou, você trabalhou com o Rogério Ceni
E como que foi essa passagem pelo Fortaleza, um clube que até então, né, o Fortaleza estava voltando ao cenário nacional de novo, né, voltando a ser aquilo que o Fortaleza foi depois da saída com o Rogério Ceni, subiu um patamar absurdo, depois veio o Vojvoda, e hoje, infelizmente, Fortaleza voltou, né, a jogar a Série B e tal, mas espero que volte também. É um time que tem uma torcida sensacional. Fala pra gente, o Nenê, essa passagem pelo Fortaleza, a torcida do Fortaleza é uma torcida sensacional também. Conta pra gente um pouquinho. Cara, pra mim foi, acho que uma das melhores experiências assim da minha carreira foi ter jogado no Fortaleza. É um clube que eu tenho uma história muito bonita, sou apaixonado e eu tava em Portugal quando eu fui pra lá, né? Já estava acho que 4 anos em Portugal. E aí, quando eu recebo o convite para vir para Fortaleza, quando eu cheguei na cidade, no meu primeiro jogo, que eu já vi aquilo, eu falei, pô, eu fiz a escolha certa. Porque o clube é sensacional, a torcida apaixonada. Eu falo que é a torcida mais bonita para mim, de beleza de torcida, é a mais bonita de todas de todos os clubes que eu trabalhei. Não é a maior é a Corinthians, é a que canta mais, só que de beleza, de fazer tudo que O faz. mosaico, né? Então, assim, foi. E lá eu ganhei tudo, cara. No Fortaleza, assim, a gente teve conquistas boas, né? O maior título da história do clube eu tava. Então, conquistas importantes que marcaram para mim, né? Porque eu fui campeão no Corinthians, mas eu não jogava muito. Então, não tinha aquele protagonismo. Eu não era um cara tão importante pro elenco como eu fui no Fortaleza. Então, assim, essa passagem minha no Fortaleza foi muito marcante. E, Nenê, Você pode falar que no Fortaleza foi seu auge? Foi meu auge, cara. Eu, assim, eu acho que foi meu auge. Eu acho que eu fiz bons jogos em outros clubes, fiz mais de consistência, de ter um protagonismo assim, acho que foi no Fortaleza. Foi de bola. Dudu, fica bom. Thiaguinho, fica à vontade. e Nenê, vendo a situação agora do Fortaleza, até o presidente falou que está sem dinheiro. Qual que é o seu sentimento? Como que você vê essa situação do Fortaleza? Ah, é difícil, né, cara? Assim, eu acho que tá nessa situação porque nenhum clube imaginava que ia voltar com a Série B. Porque quando você tá na Série A, jogou Sul-Americana como eu joguei lá, você joga Libertadores, atinge um patamar desse, você começa a fazer mais investimentos. Você começa a trazer mais, você começa a renovar com jogadores. Então, assim, tua folha aumenta muito, teu orçamento aumenta. E aí, quando você sai de uma Libertadores, uma Sul-Americana, para uma Série B, o pessoal ainda tem contrato. Então, assim, você tá pagando conta de Libertadores jogando a Série B. A conta não fecha. Infelizmente, eu penso que é isso que está acontecendo. Sim. E a cobrança era tranquila no Fortaleza? Da torcida, em parte da torcida? Cara, então, é isso que eu falo. Eu só peguei fase boa. Então, graças a Deus, a gente não tinha cobrança. Porque eu cheguei lá, a gente ganhou a Série B, depois ganhou o Estadual, Copa do Nordeste. E aí, logo depois, já fui pro México. Então, eu só peguei fase boa, graças a Deus. Não Ô, sofreu pressão. Nenê, você jogou então, né? Por exemplo, a gente pega aí o Corinthians, o Fortaleza tem rivalidade absurda, por exemplo, contra o Ceará, e no lado do Corinthians, o maior clássico, Palmeiras e Corinthians, é um Corinthians e São Paulo. Para você, o que você jogou aí, ou que pelo menos que estava, não sei se você chegou a jogar um Palmeiras e Corinthians, não sei se você entrou em campo, se entrou, e a sensação de jogar um Palmeiras e Corinthians, mas como que é essa semana de um clássico tão forte desse para você? Qual é o rival assim que você sabe que naquela semana o bicho pega mesmo? Para você, qual que é o pior, entre aspas, né? Então, assim, é o que eu falo. Eu estive no jogo Corinthians e Palmeiras, mas não joguei. Mas é uma atmosfera gigantesca, mexe com muita coisa, né? Para mim, acho que é um dos maiores clássicos do país. Só que eu joguei Fortaleza e Ceará. Então, assim, e lá a grandeza é gigante, como eu joguei Paysandu e Remo. Então, Nossa. assim, então são clássicos que mexem de verdade. Porque em Fortaleza,
você pode perder o campeonato, você não pode perder pro Ceará. E vice-versa. No Remo, em Belém, você pode perder pro Águia de Marabá, você não pode perder pro Remo. E aí, porra, e tudo que envolve, né? É briga, é muita coisa, cara. E a torcida quer ser melhor que a outra, quer cantar mais que a outra, quer trazer um mosaico melhor que a outra. Então, assim, o que me impactou mais foi Ceará, foi Fortaleza e Ceará. Mas em 2011 nós fomos campeões em cima do Palmeiras. Eu não joguei, mas eu estava no jogo, estava presente. Então, cara, é sensacional, assim, é diferente. Que foi aquele do Campeonato Brasileiro, Nenê? De 2011. Que acho que empatou, né? Se eu não me engano. E aí o Vasco não passou a gente. Eu lembro desse jogo. E tava uma briga acirrada, né? Corinthians e Vasco até. E aí esse último jogo, o Corinthians, com o empate, acabou se sagrando campeão. Eu lembro desse jogo. Tiaguinho, fica à vontade. E, Nenê, o que o time do Fortaleza tinha de diferente dos demais, né? Que foi o seu auge, né? Da sua carreira. O que o Fortaleza tinha de diferente? Cara, nosso ambiente era fantástico. Era muito bom, tudo tava dando certo. A gente já ia para os jogos, eu até brinco, a gente ia para os jogos meio que fazendo bolão. Falava, ó, quanto vai ser hoje? Quem vai fazer gol? E Gustavo tava fazendo gol de todo jeito, então a gente brincava, sabe? E o ambiente nosso era muito bom. Tudo tava dando certo, a torcida vinha junto, o staff todo. Nossa, foi muito bom. Show. O Gustavo, nessa época, tava metendo gol, como você falou, de tudo quanto é jeito, cara. Sensacional. O Fortaleza era muito bom, né? Até de falta, a Fortaleza ressuscitou ele, né? Assim, entre aspas. Ele tinha contrato com o Corinthians, não jogava, e aí o Fortaleza reergueu ele novamente pro cenário, né? Ele foi artilheiro do Brasil esse ano. E aí foi quando ele voltou pro Corinthians. A bola. Realmente, quando ele chega no Corinthians, a expectativa era de ele explodir mais ainda, mas aí não conseguiu fazer aquilo, né? No Fortaleza ele arrebentou. Nenê, para a gente quase chegar aqui no fim dessa nosso bate-papo, também não tomar tanto tempo mais como a gente já tomou seu. Se você hoje tivesse a oportunidade, Nenê, de pegar e encontrar numa calçada qualquer ali sentado junto com o Nenê, com o Nenê, né, menininho, de, sei lá, 10, 12 anos, perto de quando você viajou lá para ir para o Paulista, se você hoje pudesse sentar com ele, pudesse falar, dar um conselho, poder falar um pouco, qual que você falaria? Talvez vencemos seria uma das palavras para ele. Fala para a gente. Sem dúvida. Olhar para trás e ver da onde eu saí, ver aonde eu cheguei. Era isso, ó, vencemos. Não foi fácil, não é fácil. Não, nunca foi, nunca vai ser, mas a gente conseguiu, né? Conseguimos dar o melhor nas condições que a gente tinha. E gratidão, é isso. Show de bola. Tiaguinho, quer fazer mais um? E a gente fechar então com um bate-bola rapidinho aqui, para a gente poder encerrar. Eu vou falar, ô Nenê, qual foi o melhor estádio que você já jogou? Estádio, cara, eu joguei. Ou foi o da Luz, do Benfica. Eu acho que foi o estádio da Luz. Teve um no México também que era muito bom, assim, o ambiente era muito legal. Mas eu acho que o da Luz, cara, por tudo, ver a águia, é um evento, assim, foi, acho que o estádio da Luz. Que legal, bacana. Show de bola. Se a gente pega, né, o estádio da Luz, a gente não conseguiu ainda falar bastante, a gente gostaria de falar sobre Portugal, México, mas a gente quer já deixar, quem sabe, marcado um segundo tempo, né, dessa entrevista. Quero conversar depois com o Arthur. Você aceitar, claro, a gente poder falar, porque o tempo é curto e tem muito assunto para a gente poder falar, destrinchar da sua carreira. Quem foi o melhor jogador que você jogou junto? Você falava assim, cara, é sensacional
pra jogar com esse cara e ele sabe onde eu tô e é muito fácil. Ah, isso, né? É o que eu falei, de todos que eu joguei, eu era o pior. Modéstia à parte, assim, mas o Ronaldo não posso pôr, né? Então o Ronaldo não tem como. Mas, cara, Renato Augusto, Pato, joguei com o Pato também, o Pato era impressionante. Danilo, o Sheik, eu não consigo escolher um, assim. Acho que tanta gente boa em cada função. Você fala, um meia é muito bom, porra, acho que o Renato Augusto e o Danilo, tem muito nego bom, velho. E agora, adversário, qual aquele mais difícil de marcar? Aquele quando você ia jogar contra, você falava, hoje vai ser embaçado, vai ser difícil. Mas, assim, eu nunca fui minha característica nunca foi muito de marcar, né? E eu ajudava, lógico, né? Era muito disponível. Mas eu joguei contra o Neymar, joguei contra o Ronaldinho Gaúcho, joguei contra o Valdívia, que eu gostava muito de ver o Valdívia jogar. Mas você vê o Neymar e vê o Ronaldinho Gaúcho, cara, é só você assistir mesmo, não tem muito o que fazer. Joguei contra alguns jogadores lá em Portugal, também na Europa, muito bons mesmo. Mas igual o Neymar e o Gaúcho, não tem. Nenê, atualmente você está no Água Santa, é isso? Isso. Vocês estão em terceiro, né, na Série D e tem um jogo difícil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Qual a expectativa desse jogo, né? Que é tudo ou nada, que você está... Se perder, complica a situação mais ainda ali na tabela. Qual a expectativa desse jogo? Cara, assim, nosso time é muito bom, sabe? Cheguei faz pouco tempo, mas é um time muito qualificado. Trocou treinador, então tá todo mundo se adaptando ao novo modelo dele. Inclusive é um português, muito bom treinador. Mas nosso time é muito bom, cara. E a expectativa é ganhar. Brigar pelo acesso da Série D, brigar pelo título. E essa é a expectativa. Então, chegamos ao fim já, passou do tempo que a gente tinha prometido, mas como eu falei no começo, agora há pouco, né? A gente, quando o papo é bom, flui e vai embora e a gente nem percebe. Ô, Nenê, então, cara, de coração, vou deixar primeiro o Thiaguinho despedir de você, depois vou te agradecer mais uma vez ao Arthur da AV Assessoria, parceiraço. Arthur, mais uma vez, estamos juntos, muito obrigado de coração, que Deus abençoe sempre a sua vida. Thiaguinho, fica à vontade. Nenê, brigadão aí por aceitar o nosso convite. Foi um prazer conhecer mais da sua história. Eu desejo todo sucesso aí, que Deus te abençoe nessa caminhada aí e que você com a Água Santa consegue o acesso aí para a Série C. Todo sucesso, meu irmão. Valeu, Thiaguinho. Obrigado, irmão. Sempre bom aí poder falar com você. Obrigado pelas palavras, pelo bate-papo. Tamo junto, tá? Que Deus te abençoe também. Muito sucesso. E, Nenê, mais uma vez, cara, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua carreira. Você é um cara que mostrou ser uma pessoa de um caráter incrível, né, Thiaguinho? Um cara sensacional. Sim. E feliz demais por você ter aceito o convite, estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado mesmo de coração. Irmão, mais uma vez, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo. Amém. Obrigado eu, Diante, pelo convite aí, pelo bate-papo. Bom demais essa resenha que você falou. Quando a resenha é boa, o tempo voa. Então, mais uma vez, obrigado vocês dois pelo espaço. Deus abençoe vocês aí. Que eu puder ajudar, conte comigo aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigadão mesmo. Prazer demais. E a gente vai se falando aí. Quem sabe a gente consegue ter uma parte 2 desse bate-papo, falar ainda de Europa, falar ainda mais de Corinthians, falar de Fortaleza, Paysandu, enfim, de vários clubes aí que você jogou. Jogou não, né, Thiaguinho? Desfilou, né? Desfilou, né? Desfilou. O cara joga de terno. Jogou demais. Porque brasiliense, né? A gente viu uns gols de falta ali que eu vou te falar. Eu acho que o Marcos Assunção aprendeu com ele, viu, Thiago? Também acho, viu? O Rogério me ensinou bem. Teve Rogério, teve uma galera aí, Bruno César, teve um pessoal aí que batia a falta bem demais. E bons professores. Thiaguinho, mais uma vez também, irmão, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. E a gente vai fazer várias entrevistas aí de qualidade igual hoje. Espero que seja, né? Porque hoje foi sensacional.
Hoje foi top, Jonathan. Mas eu que agradeço, viu? Pelo convite aí pra você ter me chamado. E vamos por mais, Jonathan. Galera, então é isso. Ficamos com essa entrevista. Nenê Bonilha, volante, campista, né? Falando melhor, meio campista do Água Santa, que jogou, então, como a gente já falou aqui, jogou o Ronaldo lá, tem vários craques aí. Ronaldo é bom nem falar que o Ronaldo é fora de série. Ele jogou ao lado de Pato, Liedson, Adriano Imperador, Renato Augusto, Danilo. Classificar aqui é só nome fera. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Valeu, até a próxima. É nóis.